Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Hiroshi e essa é a 8ª aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo, só que vamos trabalhar exclusivamente com as horas. Observe aqui no slide o que nós usamos para calcular essas medidas de tempo. Como a gente vai estar trabalhando com horas, nós utilizamos o relógio. Antes de começar a estudar as horas e estudar o relógio, você precisa entender o que é um sistema de numeração hexadecimal. Nós já estudamos o sistema de numeração decimal lá na nossa primeira aula, que falava que os números são base 10. Lembra que a gente fala de 0 até 9, que são 10 números que formam o sistema de numeração decimal. Só que para usar as medidas de tempo, nós utilizamos o sistema... Só que para falar das medidas de tempo, nós utilizamos o sistema de numeração hexadecimal. Observe aqui no slide, ó. O sistema de numeração hexadecimal é um sistema de numeração com base de 60, criado pela antiga civilização assíria. Ela vai do 0 até o número 60, por isso que se chama sexagesimal, porque tem 60 números. Observe aqui do lado tem uma imagem desse sistema de números e cada número é representado. Eles usavam tracinhos para representar esses números. Então, para calcular horas, nós vamos utilizar esse sistema de número com base 60, sempre 60, do 0 até o 59, que forma 60 números, certo? Voltando aqui para o nosso slide, eu tenho horas, minutos e segundos. Lembra que eu falei que a nossa base agora vai ser 60? Observe aqui, ó. Nas medidas de tempo, uma hora ela tem 60 minutos. Ou seja, o ciclo completo ali de uma hora é composto de 60 minutos. Por isso que a base do nosso sistema numeral vai ser o de 60, certo? E em um minuto tem 60 segundos, certo? Sempre o inteiro de algo agora vai ser com o número 60. Voltando aqui para o slide, ó, como mediam o tempo antigamente? Antigamente não existia esses relógios de pulso nem celular para as pessoas medirem o tempo. Então, como é que eles faziam isso? Eles usavam relógio solar, ou gnomo, né, que era chamado na antiguidade, que usavam o sol para se basear em que hora eles estavam. Nessa época, eles não calculavam os minutos, porque eles não tinham necessidade da precisão de tempo que nós temos hoje. Então, eles usavam para ver que horas era utilizando o sol. Observe que a imagem do relógio solar, cada vez que o sol vai se movimentando, aparece a sombra em uma das horas, certo? E outro sistema que eles usavam para medir o tempo era a ampulheta. Veja a foto aqui dessa ampulheta. Era uma embalagem de vidro, onde tinha areia dentro, e quando eles viravam, a areia caía. Então ali, se fosse de uma hora, a areia demoraria uma hora para cair para o lado oposto. Então assim eles utilizavam para medir o tempo. E como nós medimos o tempo hoje? Hoje nós estamos numa era bem mais moderna. Veja aqui as imagens que eu coloquei. Ó. O principal meio que a gente usa para medir o tempo hoje é o celular. Com certeza a maioria das pessoas tem um celular onde utilizam para ver as horas. Quando a gente precisa calcular o tempo, 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, nós utilizamos também o cronômetro, que é muito utilizado para jogos de futebol, então para outras práticas de esporte. E também tem um cronômetro que as mães de vocês podem usar ali na cozinha para quando estiver cozinhando algo, fazendo um bolo. Eles utilizam o cronômetro para calcular o espaço de tempo que precisam. E também nós temos os relógios de pulso, que é o que nós utilizamos no pulso, que tem a versão digital e a versão analógica, que daqui a pouco a gente vai estudar sobre essas versões, certo? Que é também um dos mais comuns utilizados hoje no dia a dia. Voltando aqui para o nosso slide, olha só, nós temos 2 tipos de relógio diferentes, que eu falei agora há pouco, ó, os relógios analógicos e os relógios digitais, certo? Antes da gente estudar a diferença entre esses relógios, você precisa compreender como é dividido o dia. O dia ele é dividido na manhã, que eu uso a abreviação AM para representar essa manhã. Esse AM é derivado da palavra antimeridiem, que é a abreviação do A e do M, que significa antes do meio-dia, certo? Então agora nós vamos estar vendo aqui a parte da manhã. E essa parte começa lá à meia-noite. Veja aqui ó, no slide, começa às 0 horas, que é a meia-noite, e vai até às 12 horas, que é o meio-dia. E vai até as 12 horas, que é o meio-dia. Então, começa lá nas 0 horas, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã e o meio-dia. Esse é o período da manhã, certo? Que abreviamos como AM.
E nós temos a tarde e a noite, que abreviamos como PM. Esse PM deriva da palavra post-meridian, que significa que é depois do meio-dia. Veja aqui como o slide está bem explicadinho aqui para vocês verem. Ó. É a abreviação P da palavra post e M da palavra meridian, certo? E começa a partir das 13 horas. Agora observe aqui ó, que tem uma diferença. A partir do meio-dia, né, quando começa 13 horas, já é tarde, certo? Então, tem relógios digitais que o sistema de horas deles é de 24 horas. Então, neles marca, depois das 12, vem 13, 14, ele segue uma sequência, 15, 16, 17, que vai até as 23 horas, certo? E tem outros relógios digitais que o sistema dele é 12 horas. Então, quando ele chega meio-dia, ele passa para 1 hora da tarde. Mas é a mesma coisa, ó, 13 horas é o mesmo que 1 hora da tarde. Vejam aqui no slide, está bem explicado. 14 horas é o mesmo que 2 horas da tarde. 15 horas é o mesmo que 3 horas da tarde. Ali à noite, ó, 19 horas é o mesmo que 7 horas da noite. Então, só muda de um relógio para outro, se ele é de 24 horas ou se ele é de 12 horas, certo? Agora, ó, como ver a hora em um relógio digital? Observe aqui no slide, ó, eu tenho uma foto de um relógio digital. O relógio digital é aquele que aparece a hora exata, com os números ali bem direitinho. Observe ali no meio, ó, a setinha está apontando que é dividido por 2 pontos, certo? Que tem a primeira classe dos números que está do lado esquerdo e a segunda classe que está aqui do lado direito. O que está do lado esquerdo são as horas. Veja aqui, ó, o balãozinho está dizendo horas, que vai de 0 até 12 ou até de 0 até 23. Lembra que eu falei que tem relógios digitais que ele mede somente 12 horas, de 12 em 12. E tem outros relógios digitais que eles medem 24 horas, certo? Então, se o relógio for de 12 horas, nesses números das horas vai aparecer de 0 até 12. Mas se o relógio for de 24 horas, vai aparecer ali de 0 até 23, certo? Mas isso não interfere no tempo, tudo bem? E ali depois dos 2 pontos nós temos os números que medem os minutos. E os minutos vão de 0 até 59, certo? Veja alguns exemplos aqui, ó. Vamos utilizar PM. Lembra que eu falei que PM é tarde ou noite? Então vamos estar falando de horas que são da tarde ou da noite, certo? Nós temos esse relógio aqui. É um relógio digital. Que horas esse relógio está marcando? Dá uma olhadinha aí, ó. Isso mesmo, ó, são 12 horas e 15 minutos. O primeiro é sempre as horas e o segundo é os minutos, certo? Esse outro relógio digital, ele está marcando que horas da noite aí? Lembra que a gente está trabalhando com PM, noite, certo? Isso mesmo, ó, são 8 horas e 30 minutos. São 8 horas da noite e 30 minutos, certo? Ou também chamado de 8h30. E agora eu tenho uma hora fechada aqui da tarde. Que hora esse relógio está marcando? Exatamente, 2 horas. Veja esse outro exemplo aqui, ó. Que hora que esse relógio digital está marcando? 3h45. São 3 horas e 45 minutos. E esse outro aqui está marcando que horas da noite? 8 horas, certo? Veja que os minutos estão em 0, então significa que a hora é fechada, então é 8 horas. E esse último relógio digital aqui está marcando que horas? São 7h45 da noite, certo? 7 horas e 45 minutos. Certo? Agora vamos conhecer o relógio analógico. Vocês viram que o relógio digital ele é bem simples, é só você olhar o número que está ali, é bem fácil de você interpretar a hora. Agora o relógio analógico precisa de uma atenção especial. Primeiro veja aqui essa imagem que tem do relógio analógico. Ele normalmente é no formato circular e começa lá do número 12, tá vendo? E ele dá uma volta, do 12 vai para o 1, 2, 3, 4, 5, até chegar novamente o 12, certo? E nós temos nele os ponteiros. Vamos se atentar somente a esses 2 ponteiros, o ponteiro menor e o ponteiro maior. Sempre nós olhamos primeiro o ponteiro menor. Veja que eu coloquei aqui, ó, ponteiro pequeno, ele marca as horas. Por isso que é sempre importante você olhar primeiro o ponteiro menor, porque ele é o que marca a hora, certo? E o ponteiro maior, certo? O ponteiro grande, ele marca os minutos, certo? Então, através dos ponteiros, nós vamos saber que hora o relógio está marcando e utilizando os números que tem ali em volta do relógio analógico. Veja aqui ó, esse exemplo do relógio analógico que eu coloquei, certo? E colocando os números
que significa a quantidade de minutos. Olhe bem ali no 12. No 12, eu sempre começo ali do 12. Do 12, eu vou para o número 1, certo? Do 12 até 1 significa 5 minutos. Por que 5 minutos? Você está vendo que ali entre o 12 e o número 1 tem vários tracinhos? Cada tracinho desse significa 1 minuto. Observe aqui no slide como eu coloquei, olha só. O primeiro tracinho, ele é 1 minuto. Então, do 12 até esse primeiro tracinho tem 1 minuto. Observe o outro tracinho, do 12 até esse outro tracinho eu tenho 2 minutos. O próximo ali, ó, 3 minutos. O outro, 4 minutos. E o outro que já está marcado ali, o último, ó, 5 minutos. Quando eu chego ali no número 1 do relógio, eu estou tendo ali o percurso de 5 minutos, certo? Aqui, ó, observem a volta completa do relógio. Olha só, do 12 até o 1, eu tenho 5 minutos. Do 1 até o 2, eu tenho 10 minutos, porque eu somo mais 5. Cada número que eu vou andando, eu vou acrescentando mais 5 minutos, olha só. Do 12 ao 1 é 5, do 1 ao 2 é 10, do 2 ao 3 é 15. Aí vai seguindo, olha só, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, até eu chegar a 60 minutos, que é a hora fechada, certo? Agora vejam aqui, ó, o ponteiro pequeno desse relógio, ele está apontando para o 3. Ele está quase chegando no 4, mas não chegou ainda. Então, ele está ainda ele está ali na parte do 3. Então, significa que é 3 horas. E o ponteiro grande, ele está ali no 8. Então, ele está marcando minutos. Quantos minutos ele está marcando? Eu já sei que é 3 horas. Mas em minutos? Eu começo lá em cima, ó, do 5, juntando, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Veja que ele está no 8 e o 8 vale 40. Então, esse relógio está marcando 3 horas e 40 minutos, certo? Ó, preste bastante atenção nessa parte aqui, ó. Quando o ponteiro pequeno está em um número e o grande está no 12, eu tenho uma hora que ela é fechada. Observe esse relógio aqui no slide, ó, o primeiro relógio. O ponteiro pequeno está no 8 e o grande está no 12. Significa que é 8 horas em ponto ali, certo? Então, sempre que o ponteiro pequeno estiver em um número e o grande estiver no 12, significa que é uma hora fechada. Veja o segundo relógio aqui, ó. O ponteiro pequeno está ali no 6, porque ele ainda não chegou no 7, então ele está no 6. E o ponteiro grande também está no 6. Significa que ele está na metade do relógio. Então, ali é 30 minutos, ou que nós chamamos também de meia hora. Então, no caso aqui, esse relógio está dizendo que ele está 6h30, certo? Agora, vamos ver alguns exemplos aqui de relógio analógico e as horas para vocês compreenderem melhor. Observe esse primeiro relógio aqui, ó. O ponteiro pequeno, olha sempre primeiro para o ponteiro pequeno. O ponteiro pequeno está em que número? O ponteiro pequeno está no 3. E o ponteiro grande está no 12. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando o ponteiro grande está no 12, significa que é uma hora inteira. Então, que horas que esse relógio está marcando? 3 horas. Isso mesmo, ó. Ponteiro pequeno no 3 e o grande no 12 significa que é 3 horas. Agora, observe esse próximo relógio aqui, ó. O ponteiro pequeno está apontando para que número? Para o 10. E o ponteiro grande, ele está apontando para o número 2. Então, se o ponteiro pequeno está apontando para o 10, significa que é 10 horas. E o ponteiro grande dos minutos está apontando para o 2. O 2, lembra que ele é 10 minutos? Então, esse relógio está marcando 10 horas e 10 minutos, certo? Agora, observe esse outro aqui, ó. O ponteiro pequeno está apontando para o 12. Então, significa que é 12 horas. E o ponteiro grande, ele está passando de um tracinho lá do número 1. Observe bem ali a imagem, olha só. Veja que ele está um pouco depois do número 1. Então, esse relógio está marcando 12 horas e 6 minutos. Porque lembra que o 5 é ali exatamente em cima do 1. Então, se eu passo 1, 5 mais 1 é 6. Então, 12 horas e 6 minutos. E esse último relógio aqui, ó, o ponteiro pequeno está apontando para o 11. E o ponteiro grande está apontando para o 2. Então, significa que é 11 horas e 10 minutos, certo?
Então, pessoal, é assim que a gente usa para ver as horas. A gente utiliza o relógio analógico ou então o relógio digital. Se você não entendeu alguma dessas explicações que eu falei, volta o vídeo e assiste novamente. E se a dúvida continuar, manda uma mensagem para o professor de matemática da sua escola que com certeza ele vai tirar a sua dúvida, certo? Tchau, pessoal, e eu vejo você na próxima aula de matemática.